graça e paz sobre a tua vida. Em que área nós temos plantado? Que nós temos esperado colher do que plantamos? Precisamos pensar sobre isso, pois se vivemos segundo a natureza humana, nós estamos plantando nessa área. Se nós plantamos naquilo que são valores do reino de Deus, segundo a natureza espiritual, nós colheremos nessa área. Onde nós temos plantado? Esse é um aspecto que precisamos pensar. E precisamos pensar sobre a perspectiva de olharmos para a cruz e o que ela significa para nós. Simplesmente um instrumento de que alguém resolveu o nosso problema, morreu em nosso lugar e nos concedeu a reconciliação com Deus, e que isso está resolvido e que nada mais ela significa para nós? Isso que nós precisamos pensar e refletir, pois nossa vida tem um propósito e nós precisamos viver segundo esse propósito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, do versículo 7 ao 10 do capítulo 6, ele fala assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. E depois, lendo no versículo 14, ele fala: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. É nesse aspecto que a gente precisa pensar. Porque se a cruz não significa para nós um instrumento de morte, que nós morremos para o mundo, e se a maneira que nós temos vivido trata-se de vivermos segundo as paixões deste mundo, se o nosso foco está em buscarmos somente os nossos interesses, se o nosso foco é preocuparmos conosco mesmo, se somos egoístas, arrogantes, orgulhosos e, principalmente, se não nos preocupamos com os outros, se não revelamos a virtude de Deus, se não manifestamos a sua graça, se não manifestamos a sua misericórdia e perdão diante das pessoas, se o que achamos é que as pessoas têm a obrigação de atender às nossas necessidades e expectativas, nós estamos plantando no terreno da natureza humana. Que colheremos disso é o que Paulo fala. Por isso precisamos pensar. Não se trata de quão religioso nós somos, o quanto nós vamos às nossas reuniões, aos nossos cultos, às nossas missas, mas sim do quanto essa cruz representa para nós morte. Morte para a natureza humana, para os nossos desejos e vontade. Para que, seguindo o modelo de Cristo, nós revelemos Deus ao mundo. Precisamos compreender isso. Precisamos entender que devemos nos sujeitar à vontade de Deus. Sujeitar ao seu querer, mas para isso, como Jesus disse, quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Isso é ser discípulo de Jesus. E nós precisamos entender isso. Não existe condições de falarmos de salvação, de falarmos de reconciliação com Deus, se nós não vivemos este fundamento. De que precisamos negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É negarmos que nós vamos agir, plantar coisas na área da natureza humana. Que nós não manifestaremos a natureza humana, porque nós morremos com Cristo. Por isso nós tomamos a cruz, para lembrarmos que morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, nós devemos seguir o seu modelo, seguir o seu exemplo, fazer da nossa vida uma oferta
cumprir a vontade do Pai, realizar o seu querer, manifestar seu reino e suas virtudes no mundo, para as pessoas. No nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, nos nossos relacionamentos com nossas famílias, no ambiente de trabalho, no trânsito, na rua, na maneira como tratamos as pessoas, como vemos os miseráveis e queremos resolver, ajudá-lo. Precisamos entender isso. Nós não vivemos o reino de Deus na hipocrisia religiosa. Não se trata de religião. Se trata de reconhecer que morremos para a natureza humana, que nos submetemos ao senhorio de Cristo e que reconhecemos ser Ele o Senhor e o nosso Salvador. E que nós devemos viver por fé, manifestando a justiça de Deus neste mundo, que implica em viver segundo a natureza do Espírito. Viver segundo a natureza espiritual. Deus nos deu da sua natureza para vivermos a sua vontade, para podermos rejeitar as paixões humanas. E assim, revelar Ele ao mundo. Que nós possamos entender isso, que nós possamos compreender isto e nos submetermos à vontade de Deus. Reconhecer que somos amigos de Deus quando fazemos a sua vontade e não quando defendemos os nossos interesses. Que nós possamos entender estas coisas e fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.